sem gelo, né? Sem gelo. E aí, pessoal, boa noite. Iniciando mais uma transmissão ao vivo. Hoje é sexta-feira, dia 26 de abril de 2019. Hoje eu vou falar aqui sobre vícios, né? E em cima desse tema aqui, desenvolver um pouco algumas reflexões e também passar uma sequência de pontos de TFT para que você possa praticar em cima dessa temática dos vícios, né? Se você está agora entrando e também quer convidar mais alguém para participar da live, lembre-se, tem um aviãozinho aqui, como se fosse uma flecha, aperta ali, compartilha o link da live com as pessoas que você gosta, que você quer interagir, quer chamar elas para participar da live aqui. Aproveita agora para convidar, lembra disso? Só apertar ali e mandar para quem você quer, que a pessoa vai poder clicar e entrar na live aqui, ao vivo também. Hoje eu estou um pouquinho rouco, desde segunda-feira, já estou bem melhor. Então na quarta-feira não pude fazer a transmissão ao vivo devido à questão da voz, mas agora já estou começando a retomar um pouco mais a transmissão. Então sejam bem-vindos, bem-vindas, Rose, Eduardo, Graça, Marian, Araceli, né? Aqui, aí ó, Ana, sejam bem-vindos, Alezinha, legal, sejam bem-vindas. Então vou falar sobre vícios hoje, pessoal. Você já ouviu falar desse tema e provavelmente você já ouviu falar. Talvez passe por algo assim ou conheça alguém que já passou ou está passando por algo nesse sentido, vício. Hoje eu vou tomar mais água por causa da garganta. Que é importante que a gente... só me digam, me escutam bem nessa voz meio rouca aqui? Conseguem me escutar legal? Tudo certo? Me deem um feedback, por favor. Quem está chegando, lembra, compartilha, chama para participar, mais pessoas que você queira. Aproveita aqui no aviãozinho que tem aqui embaixo, clica e manda. Beleza, Eduardo, obrigado aí pelo feedback aí. Gente, existem muitas formas de se falar sobre vícios. Eu escolhi um caminho específico, um caminho que eu acho interessante, que tem mais aplicação prática. Como assim? Eu vou focar muito na questão que diz respeito ao controle, né? O controle dos nossos atos, dos nossos comportamentos. O vício nesse sentido, né? O quanto que a gente consegue, quanto que nós temos possibilidade de escolha frente aos nossos comportamentos. Então o vício ele vai circular um pouco nesse sentido, o quanto que a gente tem ou não possibilidade de escolha diante daquilo que são nossos comportamentos, nossos atos, nosso controle, né? Para um pouquinho para pensar. Por exemplo, será que você hoje, nesse momento, será que você hoje não consegue deixar de fazer algo? Você tem algum tipo de afazer, de comportamento, de atividade que você não consegue deixar de fazer, que você tem que fazer? Essa é uma primeira pergunta. Duas perguntas, talvez, né? Se você, de repente, tem que fazer algo depois de fazer alguma atividade, por exemplo, depois de eu acordar, eu tenho que tomar um café. Se eu não tomar um café, meu dia não começa bem. Se eu não tomar um café, tudo fica ruim. O quanto que eu tenho que, o quanto que, ao invés de eu controlar este comportamento, eu sou controlado por ele. Então isso vai determinar um pouco essa compreensão de vício a partir do ato, do comportamento, né? Existem outras definições, mas eu gosto de utilizar essa, porque ela tem uma definição prática. Então, avalie se por acaso você tem tipos de comportamento que controlam você, ou seja, que você não tem controle sobre... Exatamente, olha a Ana falando lá, viciada em comida à noite. É isso aí. Exemplo, né? Não consigo deixar de... né? Já vou falar, tem os vícios que a gente pode chamar que são... faz parte da minha rotina, não me atrapalha em nada, e outros que sim, geram impacto negativo. Exemplos de vícios... Um exemplo, falei do café, né? Vou falar um pouquinho do celular. Por exemplo, tenta ficar um dia inteiro sem usar o celular. Tenta. Ou ainda, não, Vitor, um dia inteiro é complicado, né? Tenta ficar meio período, uma manhã, uma tarde ou uma noite sem o celular. Veja se você consegue. Veja o quanto que você depende
de usar o celular ou de fazer uso dessa ferramenta ou de outras coisas, né? O quanto que isso te domina. A Araceli falando lá, eu tenho que tomar café, senão fico engessado, exatamente. Né? Então, é um vício? Não é? A gente pode discutir, mas é algo que vai nos aproximando de um vício, ou seja, de uma certa dependência daquilo. Então, assim, fiz um esquema de ideias aqui, vou compartilhando com vocês, então assim eu não perco o foco, né? Que importa? Por exemplo, outra coisa, né? Alguns tipos de alimento também, da mesma forma. Pô, às vezes a pessoa almoça e tem que ir lá comer um docinho. Cara, Vitor, se eu não comer um chocolatinho depois do almoço, não dá. Meu dia também estraga, não fica legal. Fico de mau humor. Isso são exemplos. É um vício? A gente pode dizer que é um vício a partir desse prisma, né? De que ele é uma necessidade que controla a nossa intenção consciente. A Emanuele falando, tem um vício que gosto muito, mas é moderado e estar sempre tendo comunicação com as pessoas, preciso estar sempre conectada, né? Então, tem níveis, né? Dessa dependência das coisas, né? Então, os vícios tendem a ser vontades incontroláveis, que não conseguem ser domadas pela nossa mente, pelo nosso ato consciente. Então, são aquelas vontades que nos dominam. Isso a gente pode chamar de um vício. E aí que é o nosso maior problema, pois além de certos vícios que podem causar também, vamos dizer assim, existem certos vícios que podem causar dano físico, dano social, o exemplo do álcool, né? O cigarro social nem tanto, mas o álcool principalmente um dano social, que a pessoa começa a ficar violenta ou não interagir com a família de um jeito bacana, a pessoa se isola, as próprias drogas em diversos níveis, né? Mas além de ter um dano físico, um dano social, os vícios também podem causar desculpa, pessoal. Os vícios também podem causar o que a gente chama de um dano psicológico e emocional. E aí vale não só para... Por exemplo, pode ser que eu tenha um certo vício que não gere dano nem físico e nem físico e nem social, mas que pode ter um impacto emocional negativo. Como assim? À medida em que a gente não tem controle das nossas vontades, que a nossa mente consciente deixa de agir no controle, né, na direção daquilo que são nossas vontades, e sim as nossas vontades dominam as nossas ações, efeitos secundários relevantes acontecem. Diminuição da autoestima, insegurança, né? A gente começa a ficar frustrado com a gente mesmo. E aí que é um ponto bem chave, porque essa frustração ao longo do tempo, uma coisa é me frustrar uma vez, outra coisa é me frustrar sempre, todo dia, o tempo todo, né? Então vai baixando a minha autoestima, minha autoconfiança, vai me deixando mais inseguro. Então esses certos vícios, por mais que eu entenda que eles de repente não me fazem mal, eles podem abalar muito a minha autoconfiança diante da vida, porque eu vou sentindo que eu não tenho controle sobre mim mesmo. Então esse controle, quando você deixa de ter controle sobre si, ou sente que não tem controle pleno sobre si mesmo, isso afeta muito sua autoestima e sua autoconfiança, te deixa mais inseguro, frustrado. Resultado secundário da frustração vem a tristeza e a melancolia. Então são pontos que você tem que observar com bastante atenção. Quanto que você se sente assim no domínio desta parte, dessa questão. E aí o que eu pensei? No TFT, que é a estimulação da acupuntura sem agulhas, a gente tem um nível que é o algoritmo, que são sequências de pontos de acupuntura que a gente estimula manualmente, que tem uma sequência de pontos que é específico para vícios, né? Ou para vontades viciantes, que também dá para chamar. Tenta pensar agora, duas formas que eu vou sugerir que você pense e avalie. Por exemplo, você pode, de repente, nesse momento, estar sentindo vontade de algo, uma vontade incontrolável ou com pouco controle. Tenta pensar nela. Tenta dar uma nota para o quanto que ela lhe incomoda. Essa é uma forma. Se você não está sentindo nada nesse momento, tenta lembrar de algo que você sente que é incontrolável em determinado momento do seu dia. Observe isso. E se lembrar, pensa nisso também. Foca.
ao focar, ao pensar nisso que lhe incomoda, nesse vício, nessa vontade incontrolável, tenta dar uma nota. Põe num papel o quanto que ela lhe incomoda nesse exato momento. Dá uma nota para ela. De 0 a 10, por exemplo. 0 é nada, não me incomoda nada. E 10 me incomoda ao extremo, ao máximo. Só para a gente ter um parâmetro, né? E enquanto a gente for estimulando os pontos, a gente vai fazer isso agora. Enquanto a gente for estimulando os pontos, eu vou pedir que você mantenha o foco, a sua mente conectada com essa vontade incontrolável. Com essa vontade incontrolável. Mantenha a sua mente focada com isso que lhe incomoda em termos de vício ou aquele incômodo que você lembrou logo ali. Então, ao focar nisso, eu vou te passar então uma sequenciazinha de pontos. Você talvez precise das 2 mãos livres. Tente apoiar seu celular próximo a você para que você possa acompanhar, ok? Então, foco naquilo que você considera um comportamento viciante, algo incontrolável na sua vida, né? E comece a estimular. Começa a estimular aqui, abaixo do olho. Vai mantendo o foco nesse vício. Após abaixo do olho, você vai abaixo da axila. É isso, mais ou menos uns 10 centímetros abaixo da axila. Pode estimular com os 4 dedos. Continua mantendo o foco nesse vício ou nesse sentimento viciante, nisso que é incontrolável. Agora, aqui, na junção da clavícula, desce um pouquinho e vem um pouquinho pro lado. Pode estimular com as 2 mãos. Aqui a gente vai ficar um tempinho a mais nesse ponto. Continua mantendo foco nesse comportamento viciante ou nessa vontade incontrolável, nisso que você lembrou agora. Abaixo do olho novamente. Continua estimulando. São batidinhas assim, é o tapping, seu tapping. Mantenha sempre o foco. Eu vou repetindo aqui para que você se mantenha no foco. Vai pensando nesse comportamento viciante ou nessa vontade incontrolável. Novamente aqui. É isso, abaixo da clavícula. Agora, abaixo da axila novamente. Vai estimulando. Continua mantendo o foco nesse pensamento viciante, nessa vontade incontrolável. Abaixo do olho. Vem para baixo aqui da clavícula novamente. São sequências de pontos de TFT, nível algoritmo. Vai estimulando e pensando nesse vício, nessa vontade incontrolável. Abaixo do olho. Clavícula aqui abaixo. Quase acabando. Agora abaixo da axila novamente. Pensando, mantendo foco nesse comportamento viciante, nessa vontade incontrolável. E aqui novamente. Pode parar. Tenta pensar novamente nessa vontade incontrolável, nesse sentimento viciante, nesse pensamento viciante. Enquanto pensa nisso, tenta dar uma nota, o quanto que ele incomoda nesse exato momento. Se ele está igual, se ele diminuiu, anota aí no teu papelzinho. A gente vai dar sequência. Agora aqui, entre o dedo mínimo e o dedo anelar, bem no dorso da mão, aqui, começa a estimular essa sequência de pontos. Agora, esse aqui é o ponto gama 9. A gente faz uma sequência que é assim, ao estimular, você vai fazer alguns movimentos com os olhos. Continua focado, pensando no pensamento viciante, nessa vontade incontrolável, ok? Fecha os olhos, abra os olhos, mantenha o foco nisso que incomoda. Você vai olhar para baixo e para um lado, para baixo e para o outro lado. Movimente seus olhos de modo circular para um lado, circular para o outro. Continua pensando nesse comportamento viciante, nessa vontade incontrolável. Agora a gente vai cantarolar, a gente vai acessar lados do cérebro. Um é mais musical e outro é mais lógico. Então a gente vai cantarolar agora. Vamos contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Continua pensando nesse pensamento viciante, nessa vontade incontrolável. Vamos cantarolar mais uma vez. Pode parar. A minha voz está um pouquinho rouca para cantarolar, mas não tem problema. O que importa pode ser qualquer tipo de cantarolar, né? Eu fiz de um jeito, que é a minha escolha particular, mas você pode fazer do teu jeito. Qualquer que seja. Importante que você passe por variações tonais.
Tenta pensar novamente nesse comportamento viciante, nesse desejo incontrolável, nessa vontade incontrolável. Tenta dar uma nota para o quanto que lhe incomoda agora, né? E o ideal é que a gente repita a sequência que a gente fez no início. Então eu vou fazer com vocês aqui, tá bom? Só pra gente fechar, que daí a gente fecha o Olon, que é uma sequência mais ampla. Começa a estimular aqui, ó, abaixo dos olhos, pensando nesse comportamento viciante, nessa vontade incontrolável. Abaixo da axila. É em torno de 10 a 15 batidinhas em cada ponto, tá? Agora aqui abaixo da clavícula. Continua pensando nesse sentimento, nesse pensamento viciante, nessa vontade incontrolável. Aqui agora abaixo dos olhos. É isso. Agora aqui de volta na clavícula. É isso. Abaixo da axila. Isso mesmo. Abaixo dos olhos. Vai pensando nesse pensamento viciante, nessa vontade incontrolável. Aqui novamente. É isso. Se você está pegando pela metade essa sequência, você pode assistir o vídeo depois na íntegra, vai ficar por 24 horas. Agora aqui abaixo dos olhos novamente. Sempre mantendo o foco naquilo que lhe incomoda. Em termos de... Nesse caso a gente está falando sobre vícios, né? Aqui. Abaixo da clavícula. E deu. É isso. Fecha a sequência. Avalie, procure observar o quanto que isso mantém-se igual ou não, essa vontade, esse sentimento, esse desejo incontrolável. E, ao observar, veja se tem melhor ou não. Se você percebe que baixou um pouquinho, repita essa sequência. Assista o vídeo de novo, pega ali na parte que eu estou falando dos pontos e estimule, faça mais uma rodada, né? Essa é uma sequência nível algoritmo. É possível também fazer intervenções que são mais específicas para o caso, cada caso. Um caso de vício, por exemplo, um comportamento viciante, ou uma dependência de algo mais específico, que lhe atrapalha, que lhe incomoda. Nem sempre o algoritmo terá eficácia plena. Ele tem uma estatística muito boa de eficácia. Porém, há situações que a gente tem que escolher pontos mais específicos para cada caso. Também é possível de realizar. Gente, vou deixar aqui também um convite para vocês. Eu estou buscando para fazer também intervenções com TFT aqui ao vivo, né, com vocês. Eu estou buscando fazer essas intervenções também, e vou começar dentro em breve de fazer intervenções de TFT no nível mais avançado, que é o quê? Começar a fazer escolhas específicas de ponto para cada pessoa. Com quem eu estiver interagindo aqui ao vivo, quem topar, quem optar, aí eu vou fazer escolhas de pontos específicos para as questões que cada um está vivenciando, se é um sofrimento emocional, uma tristeza, uma questão de vício, uma ansiedade, uma fobia, não importa, questões emocionais. Então, se você tem interesse, ou conhece alguém que tem interesse, fala para mandar um direct para mim, lá uma mensaginha aqui do Instagram, no particular, né, que eu vou fazer uma conversa prévia antes para a gente poder fazer as transmissões e aí com as intervenções de TFT. O convite está feito. Se você sentir vontade, tiver desejo de conhecer mais, manda um direct para mim, fala, escrevendo, Vitor, quero participar das lives também, tá bom? Fica aberto o convite. Essa é a sugestão da noite de hoje, né? Esse tema sobre os vícios. Obrigado pela participação de vocês. Depois, quem deixou ali se vocês tiveram uma baixa daquele númerozinho lá de incômodo, mandem mensagem para mim ali via direct, tá bom? Eu gosto de saber os feedbacks, os retornos. A Araceli já falou lá, calma mesmo esses pontos. Legal. Tá bom, pessoal? Um beijo grande, um ótimo final de semana e até breve, até segunda-feira. Tchau, tchau. Boa noite.